Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para o nosso resumo da nossa próxima e atual paraxá, que é a 47ª paraxá de um total de 54 e a quarta paraxá de Devarim, Deuteronômio. O nome dessa paraxá é Re'ê, que significa observe, veja. Na porção da Torá, nós lemos Deuteronômio, capítulo 11, do verso 26 até o capítulo 16, verso 17. Na Haftará, lemos Isaías, capítulo 54, verso 11, até o capítulo 55, verso 5. Em Isaías também lemos capítulo 66, do verso 1 ao 24. Na Brit Hadashah de 1 João, lemos o capítulo 1, o verso 4 e 6, e João, nós lemos capítulo 7, do verso 37 ao 52. O texto dessa porção começa com veja, Re'ê. Não seja cego, abra os seus olhos, esteja acordado, esteja atento, porque Deus nos ensina que há dois caminhos, o da bênção, que é o caminho da obediência a Ele, e o da maldição, que é o caminho da desobediência a Ele. Adonai escolhe dois montes em Israel, montes gêmeos que existem até hoje, o Gerizim e o Ebal. 6 tribos de Israel proclamariam as bênçãos sobre o monte Gerizim e outras 6 tribos de Israel proclamariam as maldições sobre o monte Ebal. Estes dois montes foram tomados como testemunhas. No judaísmo, conhecemos estas maldições por maldições da Torá, ou seja, a lei de Deus contém maldições para os desobedientes, que se desviam do caminho da justiça de Deus. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, usa esta expressão para estas maldições do monte Ebal, de maldições da Torá. Paulo não está dizendo em Gálatas que a lei de Deus é maldição, em hipótese nenhuma, pois o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos que a lei de Deus é boa, santa, justa e agradável. Shaul está declarando que quando você estava afastado de Deus, que todas estas maldições para os desobedientes que o povo declarou também no Monte Ebal estavam sobre você. Mas Yeshua, Jesus, faz com que você receba a Hesed, a graça de Deus, que perdoa os seus pecados diante do Eterno e te coloca no caminho da justiça, para que você ande nele. Há mais de 50 mandamentos e instruções nessa paraxá. No capítulo 12 de Deuteronômio, encontramos a importância de compreendermos que o Eterno escolheu para si um lugar para a habitação do seu nome, e nesta porção há quase 20 repetições da expressão Hamakom, no lugar. Só nos capítulos 12 e 16 aparece 13 vezes, fora os outros capítulos. Hashem diz para não fazer sacrifícios fora da habitação que ele escolheu para o nome dele, para o nome de Deus. Infelizmente, muitos desconhecem a importância deste lugar para o mundo e desconhecem o fato que Deus escolheu um local, um país e um povo. O local é o Monte Moriá, em Jerusalém, onde aconteceu a quase Akedá, que é o sacrifício, quase sacrifício de Isaac, onde também Salomão construiu o primeiro templo fixo e também o lugar do segundo templo que foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. E os profetas anunciaram que numa determinada época o Messias reinará fisicamente em Jerusalém,
sede do seu reino milenar, e após descerá a nova Jerusalém celeste, no lugar da Jerusalém terrena. Teremos novos céus e nova terra, onde o próprio Deus será a nossa luz e estará conosco por toda a eternidade. O profeta Daniel também declara que na segunda vinda de Yeshua haverá a primeira ressurreição dos mortos justos. Só que neste local, o povo de Israel teria antes de morar ainda que destruir toda a idolatria que os cananitas faziam. A primeira providência que deveriam tomar seria a destruição dos lugares de culto pagãos. Eles não poderiam imitar o que viram no Egito, e muito menos imitar e se contaminar com o que veriam ali em Canaã, que agora seria a terra prometida, Israel. Isso incluiria destruir os altares pagãos sobre as montanhas, destruir os lugares elevados pagãos, destruir os altares pagãos sobre árvores frondosas, destruir as estátuas, queimar os bosques, destruir as imagens esculpidas e também destruir os postes ídolos. Isso faria com que os nomes dos falsos deuses pagãos fossem apagados daquele lugar, que então se tornaria a habitação do povo de Israel, dos judeus e do nome de Deus. A Bíblia afirma que os povos pagãos, os cananeus, os amorreus, etc., faziam seus cultos debaixo de árvores frondosas, onde ocorria orgia, sexo, glutonaria, bebedices e outras obras da carne. E isso nos ensina que também devemos destruir toda a obra de idolatria na nossa vida e em nossos lares. Devemos purificar o ambiente onde moramos, a nossa casa, e também purificar o nosso corpo e alma, para Deus poder habitar dentro de nós. E para isso também temos as leis da pureza alimentar, como os animais que ruminam e têm o casco fendido. Esses podemos comer. Também podemos comer os peixes com escamas e também barbatanas. Eles têm que ter os dois, tanto a escama quanto a barbatana. E as aves que nós não podemos comer as aves de rapina. Também não podemos ingerir sangue, pois o sangue é sagrado e nele está a vida, entre outras. Para que o teu potencial espiritual não seja prejudicado, você deve fazer as leis da dieta alimentar bíblica, a dieta de Deus. No capítulo 13, somos advertidos sobre os falsos profetas, que até podem fazer milagres, sinais, prodígios e profecias, mas que eles pedem para seguir outros deuses, ou até mesmo eles pedem para que você desobedeça ao Eterno. Então, este é falso profeta e é chamado de Meshit, ou seja, o instigador. E deves não ouvi-lo e até denunciá-lo para que ele não venha a enganar outra pessoa. Você pode até perguntar por que Deus permite que este falso profeta realize milagres? Deus permite porque é uma prova. Deus está te pondo à prova a sua lealdade a ele. Até mesmo se esse falso profeta, esse Navi Sheker, for parente ou algum familiar seu, ou cônjuge, ou até amigo, ou até uma pessoa que amas, mesmo assim, deves denunciá-lo. Não concordarás com ele, nem o ouvirás. Não o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, para que ele não venha enganar outra pessoa. E também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão. Vejamos aqui que os sinais e prodígios poderiam também ser operados por pessoas que não foram enviadas pelo Eterno verdadeiramente, a não ser
para nos pôr à prova, e com isso tentariam tirar o povo da presença de Deus. Naturalmente, o povo procurava por sinais, mas devemos ter cuidado em analisar não somente os sinais, mas muito mais a palavra que está sendo dita por aquela pessoa, pois a palavra pode vir com a finalidade de edificar ou de destruir. E o falso profeta deve ser tirado imediatamente do meio do povo, pois suas ações trazem contaminação ao povo e levam-no para longe daquilo que o próprio Deus instruiu o seu povo a fazer em sua palavra. Um verdadeiro profeta não faz ninguém desobedecer a Deus. E o próprio profeta tem que obedecer também à palavra de Deus. Então, para discernir o falso do verdadeiro, precisamos sim estudar a palavra de Deus, a Bíblia, no contexto original bíblico-judaico. No capítulo 14, da mesma forma que nosso corpo é a habitação de Deus, e por isso não comemos nada fora da dieta bíblica, também não açoitamos nossos corpos, não fazemos calva na cabeça e não nos parecemos em nada e não imitamos em nada nenhuma aparência pagã, nenhuma aparência do mal. Devemos em nossa aparência, roupa, cabelo, mostrar a quem servimos. Também não tatuamos nosso corpo, isso tudo é prática pagã. Nos versos 22 e 29, aqui do capítulo 14, fala sobre os dízimos do ano de Shemitah, que é o descanso da terra de Israel, que é no 7º ano. Então, a cada de 7 em 7 anos, todo 7º ano, desde a data da criação do mundo, é um ano sabático, ano de Shemitah. Neste ano era proibido todo o trabalho do campo, como arar ou semear, pois a terra tinha que descansar. No 1º e no 2º ano de Shemitah, o israelita deveria separar de seus produtos da terra o primeiro dízimo, que é o Maser Rishon, que dava ao levita, e o segundo dízimo, que é o Maser Sheni, que ele mesmo o comia em Jerusalém. Assim também fazia no 4º e no 5º ano. Entretanto, no 3º e no 6º ano, ele separava em cada um deles o primeiro dízimo e o dízimo do pobre, o Maser Ani, destinado aos pobres, aos peregrinos, aos órfãos e às viúvas. Estes dízimos podia comer em todo lugar. No entanto, o segundo dízimo comia-se somente em Jerusalém. Ao final de cada 7 anos era o ano sabático, o ano da remissão. Então, a cada 7 anos havia o ano do perdão, quando todos tinham que liberar perdão a toda pessoa que tinha dívidas. Um judeu podia pedir empréstimos a outro judeu, mas não pediria empréstimos às nações. Assim, o judeu não seria dominado pelas nações. E no ano de Shemitah, tinha as suas dívidas perdoadas. O judeu não pode fechar a mão ao irmão, ao judeu necessitado, ao pobre na terra de Israel. Quando um judeu devia a outro judeu e não tinha como pagar a dívida, ele trabalhava para quem devia, o servindo durante até 6 anos, pois no 7º ano estava perdoado a dívida. Durante os 6 anos, ele recebia um salário, que era descontado um valor para pagar a dívida, e no 7º ano saía liberto da dívida. E não saía de mãos vazias, ele saía como uma espécie de 13º salário, FGTS, férias. Então você vê que isso ajudaria a reiniciar a sua vida.
Se esse servo, mesmo liberto e perdoado da sua dívida, no 7º ano dissesse: não pararei de servir a este, porque amo trabalhar nesta casa, estou bem aqui servindo e recebendo meu salário. Então, para ficar claro a todos que estava ali porque queria, era furada a orelha do servo na porta, e seria para sempre o servo daquela casa. Da mesma maneira faria a serva. Não confunda ano sabático do dia de sábado do Shabat. Ano sabático é um ano inteiro de descanso da terra. O sábado é o descanso semanal, onde nós descansamos com nossa família e estudamos a palavra. Então, há diferença entre ano sabático e o sábado, que é o sábado semanal. Em Hebreus, capítulo 4, verso 9, diz: ainda nos resta um ano sabático, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Deus tem para nós um repouso eterno ainda e de glória. Assim, Deus, a cada semana, também nos lembra desse retorno. A cada mês, nos pede um Shabat, um Rosh Hodesh, que é a festa de lua nova. A cada ano em Israel, pede um Shabat anual e solene. E fora de Israel também, que é o Yom Kippur. E a cada 7 anos, ele nos pede um ano sabático. O ano sabático é somente para o descanso da terra de Israel. E a cada 7 séries de 7 anos, nos pede o 50º ano de jubileu. Nos pede um ano memorial profético e messiânico. Todo primogênito do rebanho de gado ou ovelhas não deveria também ser dado a ninguém, mas ao Senhor. Pois quando lemos a aliança renovada, a Brit Hadashah, percebemos que o primogênito de Deus foi dado para que, através dele, fosse feita a remissão de pecado de Israel e da humanidade. É dito sobre Yeshua que ele tornou-se o primogênito dos que dormem, em virtude de sua ressurreição. A Torá já apontava para Yeshua também nesse aspecto, e é por isso que todo primogênito em cada família judaica é resgatado, através de uma oferta que era dado no templo. No capítulo 16, a Torá menciona as 3 festas, que os judeus faziam peregrinações a Jerusalém, ao templo em Pêssar, na Páscoa, que significa passar por cima, em Shavuot, a festa das semanas ou Pentecostes, e Sukkot, a festa das cabanas. Aqui temos um resumo das festas de Deus. As grandes festas de peregrinação começavam sempre com Pêssar, no mês de Abib, que quando Adonai nos libertou da escravidão do Egito e da escravidão do pecado. E por 7 dias comemos pães asmos, pão sem fermentação, pois o fermento aqui representa o pecado, que foi retirado de nossa vivência. E Yeshua é o pão sem fermento, é o Cordeiro Pascal, como fala brilhantemente o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, que foi inclusive Yeshua imolado e seu sangue derramado no madeiro no 7º dia. Então, é festa ao Senhor, e nenhuma obra farás. Após, temos a festa das semanas, Shavuot. 7 semanas contamos desde que a foice começar na seara. E celebramos a festa das semanas. E até mesmo nessa época era dado ofertas voluntárias no templo, das primícias dos frutos. Nós sabemos que Yeshua é a primícias. Essa festa ocorre 50 dias após o Pêssar. Por este motivo, também é conhecida como Pentecostes, que em grego significa
50. É muito interessante que a letra Nun, em hebraico, é usada para o número 50 e esta letra significa peixe, atividade e vida. E finalmente temos a festa dos tabernáculos, Sukkot, que é celebrada por 7 dias e ali fala, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Faziam a sucata, a tenda, a cabana, e é a principal festa até mesmo do ano, que fala profeticamente das bodas do cordeiro, do desposamento da noiva com o noivo Yeshua, ao qual retorna no seu glorioso dia a esta terra. Na Haftará de Isaías, capítulo 54, do verso 11 até o capítulo 55, verso 5, ali nós vemos que é uma promessa às nações. Ali fala aflita, arrojada e desconsolada, que será trazida ao Senhor, o nosso Deus, onde os filhos das nações serão ensinados pelo Senhor e terá paz. Deus promete às nações que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Aqui está falando dos servos de Deus entre as nações, ou seja, dos não-judeus discípulos de Yeshua. Todos estes que têm sede de Deus, venham às águas. E estes que não têm dinheiro, que aqui dinheiro representa prata, e prata significa redenção, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro. Comprai através da redenção de Yeshua, sem preço de dinheiro humano. Vinho, que significa aliança, e leite, que significa ensino na Torá. Você vê que a redenção de Yeshua vem nos trazer a aliança e o ensino, a Torá. Inclina os ouvidos, ou seja, obedeça a Deus, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Está vendo que aqui as nações são co-herdeiras, co-participantes, esses que obedecem a Deus, das misericórdias prometidas a Davi, aos judeus. Não tira de Davi, não tira dos judeus. Ao contrário, são enxertados e feitos um com Israel. As nações chamarão a nação de Israel e correrão para junto de Israel. Você vê as nações sendo aproximadas aqui a Israel, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, e Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que glorificou Israel. E em Isaías, capítulo 66, do verso 1 ao 24, é uma promessa para Israel, que antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe o menino, Yeshua. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Sim, claro que pode, né, irmãos e irmãs? Como nós vimos em 1948. Nasceu a terra de Israel novamente. Ou nasce uma nação de uma só vez? Sim, em 1948, Deus fez com que Israel, a nação de Israel de uma só vez, nascesse novamente. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Aqui são os judeus, discípulos de Yeshua. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais, todos os que por ela pranteastes, para que mameis sejam ensinados a Torá e vos farteis dos peitos das suas consolações.
para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. E o Senhor estenderá sobre Israel a paz como um rio, e os seus inimigos serão julgados. E alguns dos que foram salvos trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, e será de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aleluia! Baruch Hashem! Na Brit Hadashah de João e de 1 João, vemos que no último dia, o grande dia da festa de Sukkot, tabernáculos, levantou-se Yeshua e disse: se alguém tem sede de Deus, tem sede da palavra de Deus, que venha até mim e beba, e internalize através de Yeshua a palavra de Deus. E o Espírito de Deus fará morada em quem bebe da palavra, em quem bebe de Yeshua. Quem crer em Yeshua, como diz a Escritura, como diz a Torá, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirá a palavra, fluirá o Espírito e os frutos do Espírito. Pois no verso 39 diz: os que crescem em Yeshua receberiam o Espírito. Yeshua, irmãos e irmãs, já foi glorificado e já podemos, se crermos, receber o Espírito de Deus. Da Galileia veio o maior de todos os homens e melahins. Veio o Messias, homem judeu, Filho de Deus unigênito, palavra de vida, enviado por Deus. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Yeshua. Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O nome de Deus habita naquele lugar, pois o nome dele é reconhecido naquele lugar. A reputação dele é presente naquele lugar. O seu testemunho, contribuição, os seus frutos e a sua essência ainda se faz viva naquele lugar, que é o Monte Moriá. Isso vocês podem ler também em Gênesis, capítulo 22. Moriá é um acróstico, uma sigla, que tem a letra Mem, é uma letra hebraica, Mem, significa Makom. Makom significa lugar. A letra Resh, que também é uma letra hebraica, significa neste acróstico Re, que é ver. Inclusive é o nome dessa paraxá. E as duas letras finais deste acróstico é Yud e Rei. Duas letras hebraicas, Yud e Rei. O nome de Deus, inclusive, é o que está falando aquele Yud e Rei, porque o nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. Então, a palavra, o acróstico que nós temos ali, em Moriá, é o lugar onde se vê Deus. Até hoje, quem vai até este lugar, fica sabendo de Deus e de Yeshua. E além de um lugar, há também o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus. Isso fala em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Sabemos que o nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. E o nome de judeu ou de Judá é Yehudá, que é Yud, Rei, Vav, Dalet, Rei. Veja, é o nome de Deus. Há também um nome de Deus em Yehudá. Tem Yud, Rei, Vav, Rei. Porém, há um Dalet antes do último rei.
Você vê, até no nome, o judeu leva o nome de Deus consigo, como um acréscimo até da letra Dalet. Então, até no nome, o judeu leva o nome de Deus consigo, inclusive com uma letra em acréscimo, que é a letra Dalet, que os rabinos chamam de Davi, filho de Davi, o Messias. O Messias é aquele Dalet. Veja, irmão e irmã, que cada letra do alfabeto hebraico tem significado. Estuda sobre o alfabeto hebraico e veja o significado de cada letra. Foi feito, irmãos e irmãs, a mão fechada. Veja, foi feita a mão fechada. Veja, o pregado é o único caminho, a única porta. Veja. Shalom, shalom. E bons estudos a todos para também receberem a visão.